Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Dolanei França, continuarei trabalhando com vocês a disciplina Hidrobiologia. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa videoaula número 2. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Nesta videoaula, vamos abordar como os micro-organismos interagem dentro dos ciclos ecológicos e a importância dessa interação. O ambiente, por si só, recicla os materiais. A ação humana e ou de micro-organismos facilita a transformação destes materiais. Os processos de transformação na natureza ocorrem há bilhões de anos, desde que nosso planeta existe, e são responsáveis por manter os materiais presentes no ambiente, transformando-os naturalmente. Desta forma, os organismos retiram constantemente da natureza substâncias e elementos químicos que depois retornam ao ambiente. Esse processo contínuo de retirada e devolução de elementos químicos e substâncias químicas à natureza constitui os ciclos biogeoquímicos ou ciclos ecológicos. Ciclos bio. Por que bio? Porque envolve organismos vivos que interagem no processo, na síntese orgânica e a decomposição dos elementos. Por que geo? Porque é o meio terrestre é a fonte de elementos. E por que químicos? Porque são ciclos de elementos químicos. Então, nós vamos ver que os elementos e as substâncias químicas, os materiais, ora eles estão nos organismos, nos seres vivos, ora eles estão no ambiente. Do ambiente passa para os organismos vivos, dos organismos vivos passa para o ambiente. E assim ocorre a ciclagem dos nutrientes. Vamos ver que atividades humanas alteram os ciclos dos nutrientes. Nós temos aqui o exemplo. Que a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, gera substâncias adicionais à natureza. Ocorre a liberação de substâncias químicas que comprometem a qualidade do ar, por exemplo. Neste caso aqui, a queima de combustíveis fósseis pelas indústrias, sai nos chaminés, nos escapamentos dos veículos, geram substâncias químicas poluentes, como por exemplo o gás metano, os gases de nitrogênio, gases de enxofre, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. No caso, por exemplo, do gás metano e do gás oxigênio, do gás carbônico ou dióxido de carbono, são os elementos principais, os gases principais de efeito estufa. O monóxido de carbono vai afetar consideravelmente a saúde, principalmente respiratória, porque o monóxido de carbono ele tem a capacidade de se associar à hemoglobina do sangue, dificultar o transporte de oxigênio. E nós temos aqui o gás de nitrogênio, como nitrato, o gás de nitrogênio e o gás de enxofre. Esses gases, quando eliminados na atmosfera, reagem com a água, formando substâncias ácidas, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, provocando a chuva ácida com consequências desastrosas para o ambiente, como a gente vai ver mais a seguir. Nós temos aqui também o aporte, a adição de substâncias, de nutrientes, compostos nitrogenados e fosfatados, que causam a eutrofização dos corpos d'água, como a gente já falou em aulas anteriores, que se dá pelo despejo de fertilizantes, que usa na atividade agrícola, e também os detergentes e também pelo esgoto. Então, essa atividade agrícola, os detergentes e
o despejo de esgoto rico em matéria orgânica nos corpos d'água, nós já vimos que adiciona nutrientes na água que favorece a floração, favorece a eutrofização dos corpos d'água. Assim, as atividades humanas vêm alterando significativamente os ciclos dos nutrientes. Os nutrientes que abordaremos correspondem aos elementos essenciais aos seres vivos. O carbono é o elemento fundamental para a constituição das moléculas dos seres vivos. Dos elementos químicos minerais conhecidos, sabe-se que cerca de 35% deles são necessários à vida. Os minerais estão presentes nos seres vivos e também em rochas, no solo, dissolvidos na água, seja de água doce, água continental ou oceânica, as águas salgadas. Graças ao intemperismo, ação dos ventos, das marés, ondas, temperatura, erosão, esses minerais podem ser transferidos para os outros seres vivos, tanto dissolvidos na água como na forma de gases na atmosfera e ainda em sedimentos de rios e lagos. Os nutrientes minerais são a seguir absorvidos pelas plantas na fotossíntese e dessa maneira entram nas teias, nas cadeias alimentares, passando das plantas aos animais herbívoros, dos animais herbívoros aos animais carnívoros e assim sucessivamente ao longo da cadeia alimentar. Eles são, em algum momento, liberados de volta ao meio abiótico pela excreção, a urina, por exemplo. Ou então, após a morte da planta ou do animal, é devolvido pela decomposição, etapa em que é muito importante a ação dos micro-organismos, dos fungos e bactérias que vivem presentes no solo e fazem a decomposição da sua matéria orgânica. Com exceção do carbono, do oxigênio e do hidrogênio e do nitrogênio que estão na atmosfera, todos os demais elementos químicos são encontrados na crosta terrestre, na litosfera, ou dissolvidos na água, que é a hidrosfera. Eles são classificados de acordo com as quantidades utilizadas pelos seres vivos. Eles são utilizados em quantidades pequenas, mas são extremamente importantes. Conforme podemos ver aqui, os nutrientes eles podem ser construtores. Quem são os nutrientes construtores? O carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio. Os macronutrientes, o organismo vai precisar em quantidades maiores. O sódio, o magnésio, o fósforo, o enxofre, o cloro, o potássio e o cálcio. Os micronutrientes, quais são eles? O flúor, o silício, o vanádio, o cromo, o manganês, o ferro, o cobalto, o cobre, o zinco, o selênio, o molibdênio, o estânio e o iodo. Cada nutriente vai ter uma função importante nos organismos. Majoritariamente, os nutrientes são absorvidos pelas plantas em sua forma iônica, no momento da fotossíntese, dissolvidos em água, entra através das raízes e pelos animais através da alimentação, quando ingerem a planta ou quando ingerem ou se alimentam de um outro animal que comeu a planta. A interconvecção entre suas diferentes formas é proporcionada pelo ecossistema. Vamos ver então o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio consiste na passagem de átomos de nitrogênio de substâncias inorgânicas do meio físico para moléculas orgânicas constituídas nos seres vivos e vice-versa. Átomos de nitrogênio fazem parte de diversas substâncias orgânicas, sendo as mais importantes as proteínas, que formam o organismo e fazem o organismo funcionar, e os ácidos nucleicos. O mais conhecido é o DNA, que constitui o nosso material hereditário e da maioria dos seres vivos. O maior reservatório de nitrogênio no planeta é a atmosfera. Entretanto, a grande maioria dos seres vivos não consegue utilizar diretamente o nitrogênio na sua forma molecular. Isso é feito por poucas espécies de bactérias, conhecidas genericamente como bactérias fixadoras de nitrogênio, por serem capazes de incorporar
átomos de nitrogênio atmosférico às suas moléculas orgânicas. Essa incorporação é denominada fixação de nitrogênio. Daí a importância desses micro-organismos. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas são extremamente importantes. Consequentemente, todos os seres vivos dependem das bactérias de nitrogênio, fixadoras de nitrogênio, para utilizar o gás nitrogênio atmosférico. Nós vamos começar, então, falando da fixação do nitrogênio. Nós já falamos que a maioria dos seres vivos não conseguem absorver o gás nitrogênio atmosférico. Isso é feito por algumas bactérias que são consideradas bactérias fixadoras de nitrogênio. As cianobactérias, por exemplo, são de vida livre, conseguem incorporar nitrogênio atmosférico. Outras bactérias vivem associadas a raízes de leguminosas. Quem são leguminosas? Alfafa, soja, ervilha, feijão. Essas bactérias, elas vivem dentro das células dessas raízes, utilizam a matéria orgânica da planta como alimento, se reproduzem e são estimuladas a se multiplicar, formando tecidos chamados nódulos. Quando as leguminosas morrem, os átomos de nitrogênio presentes em suas moléculas orgânicas, eles são devolvidos ao ambiente na forma de amônia. Para ressaltar para vocês a importância da associação dessas bactérias fixadoras de nitrogênio às raízes dessas leguminosas, isso aqui é uma associação simbiótica em que as bactérias retiram matéria orgânica da leguminosa, utilizam como alimento, se beneficiam, e as leguminosas também conseguem se desenvolver muito bem em solos pobres e que outras plantas não conseguiriam sobreviver. Então, nós falamos que quando essa planta, as leguminosas morrem, quem vai atuar nesse cadáver, né, na degradação, na decomposição da matéria orgânica? Os seres decompositores, pegando os átomos de carbono, o átomo de nitrogênio presentes nas moléculas orgânicas da leguminosa e devolvendo ao ambiente na forma de amônia. Algumas plantas conseguem incorporar diretamente a amônia, mas a grande maioria dos vegetais empregam como compostos nitrogenados os nitratos. Então, nós vamos precisar converter essa amônia em nitratos. Então, nós vamos precisar formar nitrato. O processo de formação de nitrato, ele vai englobar essas duas fases que nós chamamos de nitrificação. Nesse processo, nós vamos ter aqui a participação de duas bactérias, 2 micro-organismos importantes nesse processo. Então, nós vamos ter a nitrosação, que é o quê? As nitrosomonas vão pegar a amônia e converter em nitrito. E nós vamos ter a nitração, que é o outro grupo de bactérias, que é a Nitrobacter, que vai pegar o nitrito e transformar em nitratos. Então, repetindo, o processo de nitrificação vai ser o quê? Nós vamos converter as nitrosomonas, as bactérias nitrosomonas, vão pegar a amônia e converter em nitritos. E as bactérias Nitrobacter vão pegar os nitritos e converter em nitratos. Os nitratos, eles são altamente solúveis em água, o que vai facilitar o quê? A assimilação pelas plantas. As plantas, então, vão absorver o nitrato que está dissolvido em água através das suas raízes. Em que momento? No momento da fotossíntese. A fotossíntese, lembrando, é o momento em que a planta utiliza gás carbônico atmosférico, mais os sais minerais dissolvidos em água, para produzir glicose, predominantemente
o alimento, né, a matéria orgânica que vai servir de nutrição para a planta. Quando a planta assimila, faz a fotossíntese, então eu peguei aqui o nitrato, o nitrogênio, ele veio do ambiente e foi incorporado pela planta no momento da fotossíntese. Quando os animais herbívoros comem essa planta, eles vão incorporar os átomos de nitrogênio em suas moléculas orgânicas. Os carnívoros, quando comem esses herbívoros, eles também vão incorporar os átomos de nitrogênio em suas moléculas orgânicas, e assim sucessivamente, né? Então, os átomos de nitrogênio que estavam no ambiente passou para os organismos através da fotossíntese pelas plantas e através da cadeia alimentar, na alimentação, esses átomos vão passando e vão sendo incorporados no organismo dos herbívoros, dos carnívoros e assim sucessivamente ao longo das cadeias, ao longo das teias alimentares. Esses átomos de nitrogênio vão servir para quê? Para produzir o quê? Moléculas orgânicas extremamente importantes. As proteínas e os ácidos nucleicos. Do metabolismo dessas proteínas e dos ácidos nucleicos, vai haver a formação de compostos nitrogenados denominados excretas, tais como a amônia, a ureia e o ácido úrico, que vão ser eliminados para o ambiente. Outra forma de devolução desses átomos de nitrogênio ao ambiente, que não através dos excretas, então nós vimos que o nitrogênio agora passou dos animais, através dos excretas, para o ambiente, que também vão sofrer a ação dos decompositores. Agora nós vamos ter o quê? Estes animais morrem, as plantas morrem. Quando os animais e as plantas morrem, os decompositores vão decompor a matéria orgânica. Vão pegar os átomos de nitrogênio presente no corpo dos animais mortos e das plantas mortas e vão devolver no ambiente na forma de quê? Na forma de amônia. Eu posso começar aqui um novo processo de nitrificação, né? As bactérias vão começar a nitrosomonas, pega a amônia e converte em nitrito. A nitrobacter pega o nitrito e converte em nitrato. E assim sucessivamente. Mas eu tenho também outras bactérias que vão fazer o processo inverso, que é o da desnitrificação. Essas bactérias comumente são chamadas de bactérias desnitrificantes. No caso aqui, nós vamos ter a representante das pseudomonas. Essas bactérias desnitrificantes, elas vão utilizar esse nitrato. Para quê? Para obter energia. Quando essas bactérias utilizam o nitrato, degradam o nitrato para obter energia, elas vão liberar para o ambiente o quê? O gás nitrogênio, reiniciando assim o ciclo. O nitrogênio atmosférico pode ser fixado por meios de processos industriais para a produção de fertilizantes. Então, aqui nós estamos vendo o caso de o homem interfere no ciclo nitrogênio. Então, a gente é necessário, com a demanda o crescimento populacional, a demanda por alimento, então o homem interfere produzindo fertilizantes artificiais, como a gente está vendo aqui. Uma outra forma de interferência é fazer um plantio consociado. A vantagem de se utilizar o plantio de arroz, o que é o plantio consociado? Planta-se arroz, milho ou trigo, por exemplo, com o plantio de uma leguminosa, feijão, alfafa, soja, por exemplo. É que enquanto a maioria das plantas retira o nitrogênio do solo, que terá de ser reposto por meio dos fertilizantes, as leguminosas, por meio de bactérias que vivem em suas raízes, repõem o nitrogênio do solo. Então, o homem consegue fazer a interferência no ciclo natural do nitrogênio. Vamos ver agora o ciclo do carbono. O carbono está na constituição de moléculas orgânicas importantíssimas, como os carboidratos e proteínas. É um constituinte essencial da matéria viva.
A fixação de carbono ocorre principalmente através da fotossíntese e da respiração dos seres vivos. Em ambientes aquáticos, o carbono entra pela atividade fotossintética das algas e passa aos demais organismos através da alimentação. O carbono também é trocado entre os oceanos e a atmosfera. Isso acontece em ambos os sentidos, na interação entre o ar e a água. Para fins didáticos, vamos dar início ao ciclo do gás carbônico. Vamos considerar como início do ciclo quando átomos de carbono presentes na atmosfera, como o gás carbônico, entra na composição de moléculas orgânicas dos seres vivos. Isso acontece quando o gás carbônico do ambiente é captado pelos seres autotróficos, aqui representado pelas plantas, no ambiente aquático representado pelas algas, e seus átomos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas, processo na fotossíntese. Que moléculas orgânicas são essas? É a glicose ou hidratos de carbono, que a planta vai utilizar para obter o quê? Energia. O carbono, então, passa a fazer parte dos seres vivos pelo processo das fotossíntese. Os seres fotossintéticos, as plantas no ambiente terrestre, as algas no ambiente aquático, absorvem o gás carbônico ou dióxido de carbono atmosférico, juntando com a água e transformando isso aí em moléculas de glicose. Parte substancial dessa glicose, como a gente já falou, ela vai ser degradada pela própria planta, pelos próprios seres fotossintéticos, para obter energia, por meio do que a gente chama o quê? Respiração celular. Nesse processo de respiração celular, a planta vai usar a glicose mais o gás oxigênio e vai ser produzido e liberado para o ambiente o quê? O gás carbônico atmosférico. O restante da matéria orgânica produzida na fotossíntese passa a constituir a biomassa dos produtores. O carbono da biomassa dos produtores, ele pode ter dois destinos. Pode ser restituído ao ambiente na forma de gás carbônico, porque os produtores, eles vão respirar, eles vão utilizar o gás carbônico, o oxigênio e a glicose e vai produzir o gás carbônico que vai ser liberado através da respiração celular. E o outro destino, ele pode ser incorporado pelos herbívoros, que se alimentam dessa planta ou desses produtores. Nos herbívoros, aqui representado por este animal, a maior parte da energia contida no alimento não é absorvida, mas é eliminada nas fezes, que também vai sofrer a ação de quem? Dos decompositores. Das substâncias incorporadas pelo herbívoro, grande parte vai ser degradada na respiração celular. Eles também vão utilizar essa glicose junto com o oxigênio para obter energia e também vão liberar no ambiente o quê? Gás carbônico atmosférico. No processo da respiração celular, a gente já viu que o carbono é liberado para o meio ambiente na forma de gás carbônico. A outra parte das substâncias alimentares incorporadas passa a constituir a biomassa do herbívoro. Se esse herbívoro é comido por um carnívoro, esse carnívoro incorpora parte de sua biomassa. O que não é incorporado também vai ser eliminado através das fezes para o ambiente e sofrer a ação dos decompositores. Assim, o carbono originalmente captado na fotossíntese vai ser devolvido à atmosfera através da respiração e através de quê? Quando todos esses seres vivos morrem, ele vai ser devolvido através de quê? Da decomposição. Então, repetindo, o gás carbônico, os átomos de carbono entram a fazer parte da matéria orgânica na fotossíntese e vão voltar para o ambiente na respiração celular através do gás carbônico, na decomposição, que é a degradação dessa matéria orgânica quando morta, devolvida ao ambiente. Uma outra forma de liberação de gás carbônico para a atmosfera
é a combustão, que é a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O ciclo global do carbono tem sido frequentemente avaliado devido à sua importância dentro do contexto das alterações climáticas. A utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana vem restituindo à atmosfera, na forma de gás carbônico, átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de anos. A queima de combustíveis fósseis fez a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentar. O aumento do teor de gás carbônico está provocando a elevação média de temperatura da Terra, em decorrência da intensificação do efeito estufa. O gás carbônico presente na atmosfera é importante componente do efeito estufa. A questão preocupante é a intensificação do efeito estufa em relação aos níveis atuais. Quanto maior a concentração de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o gás metano, por exemplo, maior será a capacidade de aprisionar a radiação terrestre, o calor, e maior será a temperatura da Terra. A emissão de gás carbônico tem causado polêmica por causa da sua quantidade e das suas fontes de emissão. A edição do último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, no começo de 2001, enfatiza que a temperatura do planeta está aumentando, que este aumento se deve à ação humana. Parece provável que muitas espécies serão incapazes de se ajustar rapidamente a esse aquecimento global promovido pela atividade humana, que ocorrerá muito mais rápido do que as mudanças climáticas naturais. Temperaturas mais quentes também causarão o degelo das neves e o encolhimento da camada de gelo, provocando a elevação do nível do mar, que além de inundar comunidades costeiras mais baixas, seria potencialmente danosa para muitas espécies de corais que crescem a uma profundidade precisa na água, com a combinação certa de luz e correntes. Como a gente está falando muito de combustíveis fósseis, vamos falar um pouquinho mais sobre os combustíveis fósseis. Em certas condições ocorridas no passado, os restos de cadáveres de organismos e diversos níveis tróficos, como os micro-organismos, o plâncton, os animais, etc., escaparam da decomposição, geralmente por terem sido rapidamente sepultados no fundo do mar, sob depósitos de sedimentos que depois se tornaram rochas. As moléculas orgânicas desses seres soterrados, a salvo da ação dos decompositores, puderam conservar sua energia potencial química. As substâncias orgânicas preservadas sofreram lentas transformações e originaram os chamados combustíveis fósseis, tão famosos nas discussões que falam sobre as alterações climáticas no contexto atual, como o carvão mineral e o petróleo. A energia contida nas moléculas que formam esses combustíveis foi, portanto, originalmente captada da luz solar, por meio da fotossíntese, milhões de anos atrás. A utilização de combustíveis fósseis, então, pela espécie humana, vem restituindo à atmosfera, na forma de gás carbônico, átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de anos. A queima desses combustíveis fósseis fez a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentar. O aumento do teor de gás carbônico está provocando a elevação da temperatura média da Terra, em decorrência da intensificação do efeito estufa. O gás carbônico presente na atmosfera é importante componente do efeito estufa. É necessário que isso aconteça. A questão preocupante é a intensificação do efeito estufa em relação aos níveis atuais. Quanto maior a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, maior será a capacidade de aprisionar a radiação terrestre, o calor, e maior será a temperatura da Terra. A emissão de gás carbônico tem causado polêmica por causa de sua quantidade das fontes de emissão. A disputa por áreas de extração de combustíveis fósseis, como o petróleo, gera muitos conflitos. A humanidade está caminhando entre a necessidade de aumentar a disponibilidade de energia e a degradação de vários aspectos de sustentabilidade da vida.
É necessário, então, reduzir rapidamente o uso de fontes fósseis de energia. A prioridade imediata para minimizar os efeitos do aquecimento global está na eficiência energética. Isso também significa uma mudança no modo de vida, pois teremos que nos disciplinar para racionalizar e dar maior eficiência ao uso da energia disponível. Vamos ver agora, muito rapidamente, o ciclo do fósforo. O fósforo é importante para os seres vivos. Átomos desse elemento fazem parte, por exemplo, do material hereditário e das moléculas energéticas de ATP. O fósforo é o único macronutriente que não existe na atmosfera. Há apenas um composto de fósforo realmente importante para os seres vivos, que é o íon fosfato. As plantas obtêm os fosfatos dissolvidos na água que retiram do solo, no momento da fotossíntese, e se incorpora na cadeia trófica. Os animais obtêm fosfato como? Obtêm fosfato da água ou do alimento que ingerem. O fósforo retorna ao solo através das excreções animais e da decomposição da matéria orgânica. Os fungos que se associam formando micorrizas são responsáveis pela absorção de fósforo pelas plantas, tornando o aproveitamento desse mineral pelas plantas mais eficiente. Quando depositados em ambientes aquáticos, o fósforo, quando depositado em ambientes aquáticos, sobretudo marinho, não pode ser aproveitado pelos seres vivos até que o desenvolvimento das algas profundas possa torná-lo disponível. Vamos ver então o ciclo do enxofre, vamos abordar a questão das chuvas ácidas, que é a interferência do homem no ciclo do enxofre. A principal perturbação antrópica do ciclo de enxofre é a liberação de gases de enxofre para a atmosfera, como resultado da queima de combustíveis fósseis, como nós falamos, do petróleo, seus derivados. Os gases do tipo enxofre prejudicam a respiração humana e em elevadas concentrações também é moderadamente tóxico para as plantas. Processos de acidificação do solo são onerosos e difíceis de resolver. A elevação do pH inibe funções biológicas dos micro-organismos presentes nas raízes, o que resulta em prejuízo na absorção de outros nutrientes. Então, vamos encerrar a nossa videoaula de hoje, que nós falamos sobre a ação dos micro-organismos nos ciclos biogeoquímicos e também a interferência humana nos ciclos biogeoquímicos. Espero que tenham boa interação no fórum de discussão. Lembrem-se que, em caso de dúvida, postem na sala virtual. Boa interação, bons estudos e até a nossa próxima aula.